Perguntam em que momento a pressa passa a ser prejudicial ao caminho espiritual. Quando nós temos essa aspiração a aperfeiçoar as coisas e a trabalhar para que as coisas sejam melhores, mais perfeitas, é preciso ter cuidado para não se colocar a realização prática, para não se colocar a realização externa e material acima da realização espiritual das pessoas. Então precisa ter este cuidado. Então, se a evolução espiritual de uma pessoa é mais importante do que as obras externas, do que as realizações externas, se isto é mais importante para nós, então o nosso ritmo ou a nossa pressão sobre aqueles indivíduos que devem realizar a perfeição vai sendo correta. Mas o que regula é esta nossa consciência de que é mais importante o desenvolvimento do indivíduo do que aquilo que ele faz, ou do que aquilo que se faz. Tendo isso presente, não há pressa. Às vezes parece que você está correndo, parece que você... Não, mas é porque ali é preciso romper com alguma barreira, é preciso romper com algum bloqueio. Mas mesmo quando se faz uma pressão, que parece que a gente está com pressa, precisa ter esta ideia, porque aí qualquer erro de medida vai ser compensado por um trabalho da energia, que apresenta circunstâncias, apresenta fatos que vão ajustando as coisas. Agora, num grupo espiritual, isto de não ter pressa é mais um pouco complexo, de desenvolvimento, de progresso, de assimilação. E ali, esta forma de fazer pressão, porque pressão precisa sempre fazer, porque a natureza humana é naturalmente inerte e acomodatícia. Pressão tem que sempre estar fazendo. Mas aí, num grupo, isto tem que conseguir um nível médio, que seja a média do grupo, isto nas coisas grupais. Então aí, aqueles que realizariam mais depressa não devem ter pressa, porque devem pensar nos outros que são mais lentos. Então aí tem que se ver uma média, e isso é bom para o grupo. Agora, a energia que rege tudo isso, que são os eu superiores dos indivíduos, a energia, ela vai provendo individualmente, cada um, a sua própria regulagem. Então, é preciso, de um modo geral, aqueles diretamente responsáveis por esses ritmos, têm que conseguir uma média. Mas aí, ter presente que o eu superior vai agir em cada um, eventualmente fora dessa média, desde que ele saiba aceitar o ritmo grupal. Porque se ele não conseguir aceitar o ritmo grupal, então o eu superior não pode ajustar o dele individualmente, num outro plano. Porque nós podemos estar desenvolvendo uma atividade aqui fora, num certo ritmo. Internamente, podemos estar naquela mesma tilã. Mas para isso precisa que realmente a gente aqui fora não tenha muita pressa. Tenha aquela pressa suficiente para ajudar que as coisas evoluam, senão param mesmo. Então precisa aquela pressão para que as coisas vão, mas bem equilibrado. Se houver esta ideia de que é mais importante o desenvolvimento espiritual dos seres do que as coisas que se faz fora, se isso estiver presente, se consegue um equilíbrio. E aí as coisas não ficam nem lentas e nem rápidas demais.
para a média do grupo. E dentro de cada um vai se estabelecendo um ritmo próprio. E ele vai aprendendo a ter um ritmo dentro e vai aprendendo a servir aqui fora. Servir aqui fora no ritmo mais adequado para o outro, não para si. Agora, esta mesma pessoa está procurando fazer a síntese entre trabalhar espiritualmente, entre viver com qualidade, saber usar o tempo, saber lidar com os recursos disponíveis. E ela também quer ter um resultado satisfatório. Bem, é uma pessoa que evidentemente está trabalhando a síntese, porque ela está buscando muitas coisas ao mesmo tempo. Cada item deste, normalmente, é trabalho para uma vida, ou para vidas. Mas, como nós estamos numa época de síntese, não é? Estamos entrando em Aquário, então muitas almas estão formando sínteses, estão trabalhando várias coisas ao mesmo tempo, ou estão sintetizando coisas que elas trabalharam em outras vidas, mas que deixaram incompletas. Então já são coisas trabalhadas, mas estão incompletas. Aí, numa energia de síntese, que regule as vidas, que regule a própria energia da Terra, o próprio ritmo da Terra e da humanidade, então, se já são coisas relativamente trabalhadas e que faltam ser completadas, aí a pessoa pode fazer um trabalho sintético destes. Então, se em épocas anteriores a pessoa já procurou fazer o trabalho espiritual, já buscou a qualidade, já tem uma certa ordem, sabe lidar com o tempo, se ela é honesta no uso dos recursos, se ela já é desapegada por resultados, ou se ela tem uma certa prática de prever as coisas. Então, se ela já tem esta formação, numa determinada vida, ela pode sintetizar tudo isto. Ela pode trabalhar tudo isto ao mesmo tempo, desde que isto não seja uma novidade para a alma dela, desde que isso já tenha começado a ser trabalhado e até caminhado um pouco nesse trabalho. E muitas almas que têm várias coisas já desenvolvidas, mas que para elas falta completar cada uma, então estas almas podem ser canalizadas para um milênio como este, ou para um ciclo como este de Aquário, porque aqui nesta energia elas vão poder sintetizar tudo aquilo que elas têm que completar, vão poder agrupar as suas qualidades, os seus talentos, ajudadas pela energia deste signo. Então, hoje é muito comum se encontrar pessoas ou se encontrar almas que estejam com várias qualidades já trabalhadas, mas que estão necessitando de terminar aquele trabalho e de começar a unir aquelas qualidades, de começar a fazer as suas sínteses. Por isso que nos grupos espirituais de hoje, nós não poderíamos estar com uma linha só de pensamento. Porque quem forma os grupos espirituais de hoje são almas que estão fazendo sínteses. Não supre a necessidade das almas. Então, esta pessoa que consegue falar a respeito da síntese que ela está fazendo ordenadamente, ou que ela quer fazer, esta pessoa pode trabalhar um pouco com aquele capítulo Limpando Estábulos, na hora de crescer interiormente, que é o capítulo referente ao trabalho em Aquário. Então ali, em Limpando Estábulos, que é um trabalho para quem está realizando esta síntese, existem as chaves
para que a gente possa permitir que este trabalho se faça. Porque na realidade não somos nós que fazemos estas sínteses. Nós temos estas coisas todas desenvolvidas ou semi-desenvolvidas. Quem faz esta síntese é a energia de síntese, que nós podemos ter já bastante desenvolvida na nossa alma ou na nossa mônada, e podemos ter então o auxílio desta energia de síntese vigente agora, pelos próximos 2 milênios. Então, em limpando estábulos, se tem ali até uma espécie de anedota. Como é que se lida com isto? Porque faz parte desta época uma certa alegria e uma certa despreocupação em se lidar com coisas complicadas. A gente não ficar abatido quando encontra uma coisa complicada. Quando você acha uma coisa complicada, faça logo a sua parte e entregue o resto para a energia. Porque aí esta síntese universal vai fazendo estas coisas. E nós vamos ver como o trabalhador não tinha meios de resolver uma coisa, meios dele, mas ele intuitivamente encontrou uma chave e a coisa foi feita. A coisa foi feita por si. Então estas sínteses parecem muito complicadas, mas não são, não. Precisa que a gente fique receptivo a esta energia de síntese, precisa que a gente esteja aberto para estas formas que o universo tem de unir as coisas, de lidar com as coisas, de colocar as coisas juntas. E aí esta energia vai nos trabalhando, esta energia vai fazendo o trabalho. Então ela pergunta, como pôr na balança trabalho espiritual, qualidade, tempo hábil, recursos disponíveis, resultados satisfatórios? Então, faça como Hércules fez lá, limpando estábulos. Eram estábulos tão sujos que ninguém acreditava que ele fosse limpar. Então ele mudou o curso lá de um rio e o rio limpou. O nosso problema não é exatamente limpar, porque disso nós não somos mesmo capazes. A sujeira é muito grande, são sujeiras de épocas acumuladas. Mas o rio faz, a água faz. É só você abdicar de fazer a sua maneira e permitir que as coisas se façam. Só que isto não é uma atitude muito passiva, não. Isto é uma atitude muito ativa, mas ela é ativa mais internamente do que externamente. Mas lá em Limpando Estábulos, isso está muito claro para quem está com pressa de fazer as suas sínteses. E aqui uma pessoa diz que se nós somos todos almas, almas jovens, almas adolescentes e almas mais maduras, aqui nós somos um grupo. E como podemos ajudar uns aos outros para crescermos como almas, se as almas são de diferentes idades? Nós teríamos que fazer um trabalho conosco, e isto é um trabalho trabalhoso, de conseguir ver o outro como alma, e não como a pessoa que ele está ali parecendo que é. Então, tem que ver o outro como alma, e nós temos que aspirar a ajudá-lo como alma. Temos que aspirar a ajudar aquela alma a se desenvolver, aquela alma a se manifestar, aquela alma a se expressar. Mas, como isto é no plano da alma, é claro que você tem que ter essa aspiração de ajudar a alma do outro, mas automaticamente você tem que entregar este trabalho à sua alma. Então você ali, no querer ajudar o outro, você está pedindo algo à sua alma, você está apelando para a sua alma, você está contando com a sua alma, porque é no nível de alma que o outro vai ser realmente ajudado.
Então aqui não há nenhum problema na diferença de idade das almas. Nenhum problema. Porque a forma de ajudá-las, entre elas, a forma disto funcionar, isto é encontrado lá nos planos internos, isto é regulado nos planos internos. Então nós não temos que ter esta preocupação. Será que é uma alma jovem? Será que é uma alma experiente? Não temos que ter esta preocupação, porque não há um ultrassom para saber a idade da alma de uma pessoa. Não há um aparelho que mostre se aquilo é uma alma adulta ou se é uma alma jovem. Aquilo é alma. Aquilo é uma alma. Aquilo é um ser interior. E se você está na intenção de servir aquilo, se você está na intenção de ajudar aquilo, você tem que transmitir essa intenção ao seu eu interior, à sua alma, e confiar que as coisas vão acontecendo. Aqui precisa realmente confiar. Aqui não se pode duvidar, porque qualquer dúvida nesse sentido já exclui uma comunicação fluente interna. E esta atitude num grupo espiritual seria bom que todos tivessem isto presente, porque aí, se uma alma está se intercomunicando, a outra deve estar receptiva, porque se for isto unilateral, nada pode acontecer. Porque aqui existe o livre-arbítrio, então é preciso que haja uma mútua receptividade entre as almas. E isto não é difícil, porque as almas vivem isto. Isto é o trabalho em nível de personalidade e nível mental. Nós teríamos que ter estas coisas presentes. E claro que por mais presente que a gente tenha, lá a um certo momento a gente esquece disso. Mas aí, quando lembra, torna a assumir esta proposta, estar procurando resolver. Porque ela tem uma estrutura familiar, ela sabe internamente que deve manter um casamento, e ela está numa situação difícil, porque o companheiro não tem a mesma possibilidade de transmutar coisas, nem de elevar energias, e nem de sublimar as coisas. Então, a uma certa altura, a pessoa fica numa posição diferente da outra. E isto no matrimônio, quando um está numa posição diferente da outra, isto dá um certo trabalho para você regular, para você pelo menos conviver com isto ordenadamente e harmoniosamente. Logo que eu li isto, eu me lembrei de um livrinho escrito por São Francisco de Sales, que era tem título de santo e devia ser santo mesmo. E esse São Francisco de Sales escreveu Filoteia. Na Filoteia tem de tudo. E este assunto está muito claro lá e tratado por um santo. Então vá ali, porque ali está mais próximo do que nas epístolas de São Paulo, porque São Paulo usava mais força, mais primeiro raio, então fala disto meio brutalmente. E para quem está nesta busca de equilíbrio e de harmonia, é melhor São Francisco de Sales do que São Paulo neste capítulo da vida. E aqui tem uma pessoa que faz regularmente o caminho espiritual externo também, faz regularmente isto, mas quando acontecem dificuldades na casa dela, quando os filhos vêm de férias, essas coisas todas, ela interrompe as práticas externas. E claro que quando acabam as férias dos filhos, ela está desmontada. E
aqui cabe uma partilha de férias, né? Isto é, tome cuidado para não abandonar a coisa mais importante por coisas secundárias. Porque o seu filho tem férias uma vez por ano e chega uma vez por ano, mas o seu eu superior, Deus, está o tempo todo dentro de você. E sem você estar com isto muito presente, e se você descuidar disto, não sei se você vai aprender a lidar com seu filho direito, não sei se você vai poder cumprir as suas tarefas corretamente. Provavelmente não. Você vai conseguir um tempo, porque você já tem prática. Mas depois de um mês, você já começa a entrar em crise, como está dizendo aqui. Então precisa que a gente não deixe de fazer aquilo que é o principal e que deve fazer por uma outra coisa secundária. Isto é muito comum, sabe? Muito comum. Tem pessoas que dizem, olha, eu não vim aqui nesse fim de semana porque minha prima ficou doente, ou eu não vim aqui por isso ou por aquilo. Quer dizer, coloca uma coisa qualquer, porque além da busca de Deus, todo o resto é coisa qualquer. Então, se você coloca a busca de Deus, se você coloca a busca espiritual condicionada ao seu filho estar de férias, ao seu marido estar de folga, se você coloca a vida espiritual em função disto, o mínimo que você pode esperar é que no fim das férias que você tomou, porque quem tomou férias foi você, no fundo, daquilo que você não tem férias. Então você no fim das férias vai se encontrar desvitalizada. Nós dizemos isto porque no caminho espiritual, na busca espiritual, uma das intenções das pessoas é imitar a hierarquia. Então, se nós estamos imitando ou se temos a hierarquia como referencial, nós teríamos que não nos desligar nunca dessa nossa intenção, não nos desligar nunca desta nossa meta. E o resto vai se arrumando, o resto vai se acomodando. A própria energia da meta vai trazendo as soluções para as coisas, a solução correta. Mas não você deixar de ser o que é, não você transcurar aquilo que tem que ser bem feito por causa de uma coisa que depende de tantas coisas, que é um verdadeiro jogo de forças. Agora, não pergunte como se faz isto, porque cada um tem o seu modo de fazer, cada um tem o seu jeito de fazer isto. Mas precisa ver quais são as prioridades, ver qual é a própria prioridade. O que está fazendo na vida, no fundo? Você existe para quê? E a partir daí, vêm as coisas se ordenando. A partir daí, as coisas vão se mostrando. E com isso, nós não temos que nos preocupar em não sermos suficientes para os outros. Nós temos que ter fé que tudo se regula. Mas a regulagem correta vem segundo a tua prioridade. Se a sua prioridade for este ponto interior, todo o resto vai acontecer com a qualidade correta. Qualidade correta é a qualidade adequada para cada coisa e para cada momento. Não é um padrão que você estabelece. Então aquilo vai tudo acontecendo com a qualidade adequada. E você só fica assistindo. Então você vai lidar com um ou com uma situação de um jeito que é adequado ali. E vai lidar com outro, com outra situação de outro jeito que é adequado ali. E você vai ver que não é sua mente que está regulando isto. O que está regulando isto é a energia da tua meta. Então aqui não se pode pôr nada acima da meta. Eu estou falando assim, não estou dizendo que meta é, porque cada um deve perguntar qual é a sua meta.
Cada um deve ter clara qual é a sua meta. E todo o resto é secundário. Todo o resto é consequência. Todo o resto é acréscimo. E aí isto tudo vai se colocando, vai se organizando, vai se ajustando, vai entrando nas devidas proporções. Mas não é meta de ninguém receber o filho que vem de férias. Não é meta de ninguém fazer comida para o marido. Isto não é meta de ninguém. Isto são coisas da vida. E para você chegar a fazer isto, não só bem feito, mas para você chegar a fazer isto de forma positiva, sem fazer mal a ninguém, ou fazendo o mínimo de mal possível aos outros, você precisa ter uma meta. E essa meta tem que ser mais importante do que isto. Senão isto não funciona, não regula. Olha, as pessoas levam vidas para aprender isso. Centenas de encarnações para aprender isto. E ficam querendo que a vida corra bem, ficam querendo que os filhos sejam felizes, tudo isto não acontece quando você coloca isto em primeiro lugar antes de Deus. Se você coloca estas coisas todas antes de Deus, vai acabar sempre mal, mas sempre. Você vai ver que está falhando, que o outro é ingrato, que o outro não está recebendo, que não era aquilo, que as coisas... Você vai terminar como todo mundo acaba. Até que diga, bom, minha meta é esta e o resto que se arrume. E é aí que as coisas vão começar realmente a se colocar. Aí é que vai ser. Veja, se nós pudéssemos ver isto em termos espirituais, astronômicos, a gente veria que o centro de um sistema, de um Sol tem uma meta. Por isso é que ele consegue aquele sistema ordenado. Mas é inconcebível que um Sol se esqueça da sua meta para dar uma mamadeira para o planeta Mercúrio. Desculpem a expressão, mas é. Então nós temos no nosso sistema um centro espiritual que está representado pelo nosso eu superior e esquecemos disso. E ficamos aí correndo atrás de asteroides. Um dos livros mais famosos do planeta Terra é baseado num garoto que estava num asteroide. Quer dizer, é a mentalidade do planeta Terra. É a mentalidade do asteroide. É sair atrás da poeira cósmica, do grão de poeira cósmico, porque nós somos todos grãos de poeira cósmica. Eu vou atrás do grão de poeira cósmico e esqueço do Sol. Eu esqueço do centro. Esqueço da força, do fogo, do calor, daquilo que é o equilíbrio de tudo. Bom, olha, aqui tem tantas perguntas. Se a doação de órgãos é realmente servir a humanidade? Não tem uma forma de você servir a humanidade. E é muito arriscado você dizer, eu estou servindo a humanidade e ali não estou servindo. E fazer isso é serviço, aquilo não é serviço. Isso é muito arriscado. E só mesmo as crianças, no caminho do serviço, é que as crianças internas é que pensam assim. Que existe uma forma fixa de você servir e que outras coisas não são serviço. Nós temos a informação que muitas pessoas doam órgãos e que outras recebem órgãos. E se isto acontece, se isto é permitido, vamos ter fé que para elas isso está certo, que para elas isto foi certo. Agora, para outras pessoas, isto pode não ser certo.
E aqui cada um tem que estar vendo o que isto representa na sua consciência e que também pode não ser fixo, porque a necessidade do outro de repente pode estar além de coisas que você tem lá nos seus conceitos. Então, isto é muito difícil de responder. Quer dizer, se poderia responder de várias maneiras, mas isto é uma coisa que cada um tem que encontrar dentro de si qual é o seu momento de fazer ou não. Agora, quando nós fazemos isto, quando nós pegamos um órgão e damos para um outro, ou quando pomos no nosso corpo um órgão do outro, nós estamos com isso assumindo parte do karma físico daquele outro. E estamos unindo o nosso karma físico com o karma daquele outro. Agora, se isto é positivo ou não, Deus é que sabe. Então você precisa saber que qualquer coisa que você introduza no outro, ou que você receba do outro, você está unindo forças kármicas. Agora, se isto é positivo naquele momento e para aquilo, ou se não é positivo, isto você tem que pedir luz dentro. Isto você tem que pedir luz dentro. Agora, nestas coisas, que são coisas de consciência, porque aqui parece que é coisa de órgão físico, mas isto é coisa de consciência que a pessoa tem para resolver. Nestas coisas de consciência, a gente pede sempre luz antes de fazer. Pede sempre ajuda interna, pede clareza para fazer isso ou não. E se vem claro que é para fazer, é porque naquele momento era o que é para ser feito. E se não fica claro, espere um pouco. E se fica claro que não é para fazer, não desobedeça. Enfim, aqui é uma coisa que você não pode opinar. Que cada um tem que realmente ver isto consigo. Isto ter se tornado uma prática, isso está revelando que a humanidade de superfície desconhece certas práticas de cura, que a humanidade de superfície desconhece certos procedimentos internos que dispensam esta doação de órgãos físicos. Porque um órgão pode ser trocado por um outro órgão, aqui no plano físico. Mas se aquele órgão é trocado por um outro, além da parte kármica, o corpo físico que o recebe precisa se reorganizar para tê-lo ali. Então aquele corpo físico vai mudar de vibração, aquele corpo físico vai passar por uma série de adaptações para se acomodar àquele novo órgão, para aceitar aquele novo órgão e para ter aquele novo órgão dentro do seu sistema. E isto pode ser muito positivo para certos corpos físicos, se aquele órgão era de melhor qualidade do que o que ele tinha. Então, se era um órgão de melhor qualidade do que ele tinha, qualidade quer dizer vibração, hein? Não quer dizer coisa de laboratório. Então, se aquilo tem uma vibração melhor do que a coisa que ele tinha, para ele vai ser uma boa adaptação. Uma coisa feita compulsoriamente, porque o corpo vai ter que fazer aquilo, mas no fim ele está absorvendo uma coisa que vai, na economia dele, colocá-lo um pouco mais para o alto. Agora, se for o contrário, vai acontecer o contrário. Então, aquele que recebeu vai estar num outro nível vibratório. E isto tudo é resolvido por uma consciência maior, por uma vontade maior. Por isso é que estas coisas têm que ser feitas bem conscientemente e depois da gente ter pedido muita luz. Pois não. Por acaso a pessoa quando recebe um órgão desse, ele não está também alterando o karma dele? Está. Ele está assumindo uma parte do karma físico do outro. Então, se o karma físico do outro for melhor do que o dele, isso é um benefício. Agora, se o karma físico do outro não for tão bom, ele vai assumir um karma
mais trabalhoso do que o dele. Ele vai transmutar aquele karma. Ele está assumindo um karma físico. Mas repito, nada disto deve implantar temor em ninguém de doar órgão nem de receber órgão. Essas coisas têm que estar presentes. E com tudo isto presente, a gente vê o que tem que fazer. Nós temos que ter a mente muito aberta, sabe? Porque cada ser que chega para um tratamento é uma coisa diferente. Cada situação é diferente da outra. Então, a mente nossa tem que estar muito aberta para não se incorrer em nenhuma violência na direção do outro. Porque nós estamos num corpo físico que realmente não é nosso. Essa é uma consciência física, né, que tem um certo funcionamento, e nós não podemos estar interferindo nesta consciência física. Não podemos estar interferindo nesse corpo além de um tanto para mantê-lo. Porque aquilo tem uma consciência. Então você não é dona daquele corpo, e realmente para dispor daquele corpo para certas coisas, você precisa ter uma ordem interna. Você precisa ter uma ordem além destas coisas de personalidade, que você encontra dentro de si mesma isto. Mas tem que também ter o respeito pelo corpo, sim. Muitas mentes ficam questionando, mas é porque não viu ainda uma pessoa que precisa de um rim, uma pessoa que precisa de um coração? Sim, pode ser que precise, mas também, às vezes, não sei se precisa. Se às vezes não era melhor que ela já fosse para o outro lado e fosse fazer um outro caminho aonde ela pode desenvolver mais do que aqui. Isto tudo está presente, tudo isso está presente. Então você está prolongando uma vida que já acabou, realmente é só mesmo numa mente concreta que isto pode caber. Porque uma mente começa a ficar um pouco abstrata, começa a ficar um pouco intuitiva, que isto já muda. Mas aqui na Terra se quer manter encarnado a todo custo todos os que estão encarnados, como se isso fosse possível. Mas isso também se aprende. E tudo isso entra nesta escola, que é esta vida. Todos estão aprendendo. Se nós hoje tivermos sintonia com a época em que vivemos, que nós estamos vivendo numa época, estamos vivendo no momento presente. Viver a época quer dizer estar no momento presente. Não está pensando no passado e nem no futuro. Você está no presente, você está no momento presente, você está ali concentrado no que está acontecendo. Isto quer dizer viver a sua época. Você não está nem na Idade Média, nem na Idade da Pedra e nem na Idade de Ouro. Você está vivendo a sua época. Você está no momento presente. É aí que tem que ficar. Porque se você ficar aí sem divisão, você vai ter disponível todas as energias desta época. E entre as dádivas da energia desta época, entre as características da energia desta época, está que um órgão físico seu pode ser transmutado, sem que ninguém ponha uma cicatriz no teu corpo. Na energia desta época está incluído a transmutação. A lei da transmutação está aí. Então nós podemos ter um órgão transmutado, podemos ter a essência daquele órgão completamente transmutada, completamente mudada, mas nós teríamos que estar no momento presente. Nós não teríamos que estar ontem e nem amanhã. Nós teríamos que estar concentrados no momento presente para estas coisas se fazerem realidade na nossa vida.
Porque com milhares de naves laboratório em volta do planeta, a humanidade de superfície está tratando de troca de órgãos, isto significa que estão vivendo na Atlântida. É na Atlântida que se fazia transplante de coração, é na Atlântida que se fazia isto. Então veja que isto que parece coisa tão moderna, isto se fazia na Atlântida com perfeição, porque era naquela época. Então você está hoje vivendo aquela época. O resultado é que as naves laboratório estão aí, elas nada podem fazer, porque você não está em sintonia. Repito, isto não quer dizer que seja uma regra para todos, porque isto depende de muitas coisas. Mas nós temos que ter presente que a lei da transmutação está aí. E que a lei da transmutação vai se operando em nós à medida que nós formos nos abrindo para isso. E que o nosso karma permita isto. Mas precisa que nós estejamos no eterno presente como intenção. E não vivendo o passado ou buscando no futuro. Nós precisamos estar no presente, vivendo realmente o que está sendo colocado ali. Ninguém aceita assim, vou sair deste corpo para um outro plano. Mas o que é morrer? Não é morrer, é sair deste corpo. A gente não quem faz... Não, um momento. Não são todos assim, não. Há muitas consciências que se preparam para isso, que veem esta hora se aproximar, que recebem esta hora com muito amor e muita alegria e se vão tranquilos. Não é todo mundo que é assim, não, que não quer ir. Isso, que a gente vê que as pessoas não querem morrer entre aspas. Mas nós não podemos basear nas pessoas, na média das pessoas. Nós não podemos nos basear nisto. Nós temos que ver a coisa como é e ir para lá. Mas se nós formos esperar que as pessoas cheguem, ninguém chega. Ninguém chega. Ninguém chega. As pessoas são uma massa informe, irracional na maior parte das vezes, ou racional demais, muito pouco intuitiva. Então você não pode se condicionar às pessoas. Então, porque as pessoas não sabem morrer, é porque não é possível morrer corretamente? Não, eu não tenho nada a ver com as pessoas neste ponto. Eu tenho que chegar nisto. Eu tenho que fazer isto. Para o bem das pessoas, inclusive. Para o bem das pessoas. Para não confirmar nas pessoas uma coisa que é retrógrada. E que não traz nenhum benefício para ninguém. Aquela passagem de você ir saindo deste plano para entrar nos outros planos, isto é uma aprendizagem, isto é uma experiência. Para você ter esta experiência, precisa que você esteja num corpo físico e que chegue a hora de você sair daquele corpo físico. Isto é uma experiência única em uma encarnação. Não tem duas vezes para isso numa encarnação. Isto é uma experiência que conclui aquela encarnação. E que a humanidade de superfície ainda não viu que tem que se preparar para ela e tem que incluir essa experiência na sua vida. Porque inclui na sua vida tanta coisa que às vezes nem vai acontecer. As pessoas incluem na sua vida preocupações por coisas que às vezes nem vão se dar. As pessoas se preocupam por coisas que não estariam no caminho delas, que não vão acontecer com elas. Se preocupam com coisas que não têm nada a ver com o destino delas. E não cuidam do encerramento desta encarnação. Porque se cuida disto, isto tem uma influência enorme na nossa vida. Isto vai irradiando para a nossa vida uma calma, uma serenidade, uma harmonia dos planos internos. Vem disso essa harmonia. Vem de você estar se preparando para aquela passagem.
Então aqueles outros planos já vão mandando para você esta irradiação e você tem a sua vida aqui toda abençoada por isto. Você tem aqui uma harmonia de um outro plano que pode estar vindo de você estar se preparando para a morte. Percebe? Mas isto se tem que falar com as pessoas desde que elas chegam. Isto é coisa básica. Isto, desde que a pessoa comece a ouvir, ela tem que escutar sobre isso. Porque ela tem que ir para lá. Porque nós temos que chegar num ponto de não fazer diferença entre esses planos. Nós temos que chegar num ponto evolutivo de sairmos de um plano e ir para outro, voltar para esse, ir para aquele lá de cima, bem fluentemente. Então nós temos que aprender, nossa consciência tem que aprender a sair daqui do nível físico, a estar lúcida no etérico, a estar lúcida lá no astral, a estar lúcida em todos os planos. E se não há esta ida e volta, enquanto se está na encarnação física, não tem começo este processo. Agora, se enquanto você se desprender do corpo físico for difícil, se enquanto você passar para o lado de lá for uma coisa indesejável, aí você fica como todo mundo, completamente hipnotizado por este estado físico. E fica fazendo tudo em torno de um estado físico. Quando esta experiência única na encarnação, de você mudar de plano, harmoniosamente, tranquilamente, isto é muito importante. Isto se aprende não só nesse movimento de sair, de voltar lá para a nossa casa interior, como no movimento de vir também. Porque quem não aprende a sair, não aprende a chegar, não. Sabe? Nós só pensamos em sair porque é uma coisa que a gente tem mais ou menos consciência de que vai acontecer. Mas nós não estamos preparados para chegar. Nós não estamos preparados para entrar na linha encarnatória, de conviver com aquele corpo durante um tempo material. Nós não estamos preparados para isto. Nós estamos com tudo para aprender na lei da reencarnação. Porque aqui a maioria não aprendeu ainda a estar na lei da reencarnação. Porque não aprendeu a chegar, não aprendeu a estar encarnado e não aprendeu a partir. E receberam a graça de sair desta lei, despreparados como são. E já vão para uma lei superior. Veja a grandeza deste plano. Veja a grandeza deste plano evolutivo. Agora, se nós conseguimos uma síntese de tudo isto, se nós conseguirmos ver isto sinteticamente, em poucos momentos pode acontecer uma coisa que não aconteceu em vidas. Então você pode, com esta energia de síntese presente, você pode estar com isto tudo presente e pode acontecer um movimento da graça nos teus corpos, na tua consciência, e de repente você está preparada para morrer. E aí a sua vida vai ter um outro sentido, vai ter uma outra luz. Quando nós estamos preparados para partir, a nossa estada aqui tem outro sentido. Tem um sentido muito mais amplo. Agora, se nós estamos aqui, não aprendemos a sair, nós estamos lá e não aprendemos a entrar. Isto é todo um processo só. Então veja que é uma coisa que esta era de Aquário realmente vai resolver nesta humanidade. Que é para depois esta energia, que é muito maior do que tudo isto, poder fazer outras coisas neste planeta. E nos seres que estiverem sob este planeta.